Olá, amigas e amigos. Bem-vindos ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte questão: a empresa pode se negar a participar da negociação coletiva? E caso isso aconteça, o que fazer? A Constituição de 1988, em seu artigo 1º, enuncia que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Já no artigo 3º, inciso 3º, prevê que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. De fato, a Constituição de 1988 tem normas que visam impulsionar o país no sentido da redução das desigualdades sociais. E a negociação coletiva entre os trabalhadores, representados por seus sindicatos profissionais, e as empresas, por si ou por meio dos sindicatos patronais, é um dos caminhos à disposição para se atingir um status de qualidade de direitos para os trabalhadores, concretizando assim o objetivo constitucional de reduzir as desigualdades sociais. Mas se a empresa se recusar a negociar, pode estar praticando um ato antissindical? Ou seja, a negativa de negociação é uma forma de não se reconhecer a representação coletiva dos trabalhadores? Eu sou o professor Arilson Rhodes, advogado, membro do Sindicalismo e Trabalho, e para tratar do tema, vamos conversar com o professor Jefferson Rodrigues. O professor Jefferson Rodrigues é procurador do Ministério Público do Trabalho, com atuação na Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALES. Mas antes, aquele breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e sobre o direito coletivo do trabalho, temas como financiamento, organização sindical, greve, dispensas coletivas, atos antissindicais, normas coletivas e muito mais, é só seguir o nosso perfil no Instagram, Sindicalismo e Trabalho, ou visitar o site sindicalismoetrabalho.com.br. Lá você vai encontrar informações que te ajudarão no seu dia a dia, com acesso a discussões de temas que vão te tornar um profissional ou uma profissional ainda mais qualificado, porque nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor, a empresa pode se negar à negociação coletiva? E nesse caso, o que fazer? Olá, professor Arilson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Essa é uma questão muito importante, professor. Eu imagino o quanto os sindicatos profissionais sofrem com essa questão, com esse problema de negativa à negociação coletiva. E sofrem porque, por um lado, a liderança sindical ela é pressionada pelos trabalhadores, né? E com razão diante da falta de correção salarial, em razão da perda do poder aquisitivo dos próprios trabalhadores. E por outro, você se depara com a realidade de a empresa e, eventualmente, o sindicato patronal se recusar à negociação coletiva. Sem se falar que esse problema muitas das vezes é temperado com uma guerra de narrativas, em que alguns gestores empresariais ainda imputam ao sindicato a responsabilidade pela ausência da negociação coletiva que as empresas se recusam, né? Enfim, a empresa não negocia, mas diz para os trabalhadores que o sindicato é intransigente e etc. Ou seja, tenta inverter a percepção sobre a realidade. Bom, eu particularmente, na atuação como procurador do Ministério Público do Trabalho, já me deparei com essas duas hipóteses, recusa da negociação e recusa pela empresa e pelo próprio sindicato patronal. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve ter em mente é que a negativa de negociar pode ser analisada sobre o ângulo de ato antissindical específico e que diz respeito à negativa da própria representação sindical. Ou seja, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: a negativa à negociação não é uma forma de se reconhecer ou de não se reconhecer, né, a representação coletiva dos trabalhadores? Não é uma forma de negar essa representação coletiva de trabalhadores? E para se ter ainda mais claro, será que a empresa não negocia porque, no fundo, ela não quer reconhecer o sindicato como legítimo representante da categoria? Bom,
É importante compreender isso, porque nessa hipótese teremos outro ingrediente que é ato antissindical, de 1. Negar a negociação e 2. Negar a representação sindical. E às vezes a empresa se nega a negociar coletivamente porque não deseja reconhecer a representação mesmo da categoria. E isso, no fundo, porque, ou não quer aplicar aquele padrão setorial de direitos geralmente reivindicado por aquele coletivo de trabalhadores, aquele sindicato. 2. Ou pretende retalhar a direção sindical. E 3. Ou ainda pretende desestabilizar a representação coletiva, jogando os trabalhadores contra o seu próprio sindicato. Portanto, essa negativa pode ser analisada também sobre esse viés antissindical, falta de reconhecimento de representação, e é importante estar atento a esse fato. Mas, observado esse ponto, vamos analisar agora juridicamente essa negativa de negociação. Vamos lá. Preste atenção numa coisa, o Brasil é um país extremamente desigual. Mas professor Jefferson, ok, essa é uma realidade de fato, eu ando nas ruas, eu percebo isso, eu pego as estatísticas, desemprego, fome, chego a essa conclusão. Mas como que eu vou tratar disso, professor, do seu ponto de vista jurídico? Eu vou responder para você, vamos lá. Preste atenção na construção do raciocínio. A Constituição de 88, ela reconhece essa desigualdade, essa assimetria patológica existente na sociedade brasileira. E é só você ler lá o artigo 3º, 3 da Constituição de 88. Mas veja bem, a Constituição de 88, ela não só reconhece, como também nos impulsiona, enquanto sociedade, no sentido de reduzir essa desigualdade social. E como? Alicerçando a ordem social no primado do trabalho, a fim de buscar o bem-estar e a justiça social. É o que está lá previsto no artigo 193 da própria Constituição de 88. A negociação coletiva, dessa forma, ela é um dos caminhos para os trabalhadores atingirem um padrão setorial de direitos melhor, concretizando o objetivo constitucional de reduzir, ainda que um pouco, essa desigualdade social patológica. E nesse caso da negociação coletiva é interessante porque são os seres coletivos por si, sindicatos e empresas, negociando e aumentando o padrão social e acrescendo mais recursos da economia, aumentando, por sua vez, a renda e a oportunidade de trabalho. É através da negociação coletiva que se chega às normas coletivas, e que são os acordos e as convenções coletivas de trabalho. E se você for lá no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, você vai compreender bem isso a partir da leitura do próprio caput do artigo 7º, em consonância com o inciso 26. O reconhecimento das convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho advém como meio apto à melhoria das condições sociais dos próprios trabalhadores. Portanto, quando se nega a negociação coletiva, você fecha a porta do próprio reconhecimento das normas coletivas como instrumento de concretização dessa vontade constitucional. Mas não é só isso. Se você for lá na Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho de 1988, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, você vai perceber que está expresso o direito fundamental à negociação coletiva. Portanto, o Estado brasileiro tem um compromisso derivado de tornar realidade a negociação coletiva em nosso país. E quando eu falo em Estado, digo sobre os órgãos de Estado, Executivo, Legislativo, Judiciário e até o Ministério Público. E é isso que está na Declaração de Princípios da OIT. Veja, ainda que o Estado, parte da OIT, não tenha ratificado qualquer convenção da OIT, mas pelo simples fato de integrar a Organização Internacional do Trabalho, ele tem um compromisso derivado de tornar realidade a negociação coletiva. E nessa toada, você pode extrair ainda juridicidade, nessa perspectiva da Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, de 88, da OIT, né, claro, no artigo 4º da Convenção 98, no artigo 5º da Convenção 154 e no artigo 13 da própria Convenção 158. Mas, se não bastasse tudo isso, nós podemos ainda utilizar aqui da boa e velha CLT. É só ler o artigo 616 da CLT. Quando você tem, de um lado, os trabalhadores coletivamente querendo negociar e a empresa ou o sindicato patronal de outro se negando a negociar, você tem um claro conflito coletivo de trabalho. E o caput do artigo 616 da CLT é cristalino
no sentido de que as empresas e sindicatos, quando provocados, não podem se recusar à negociação coletiva. Mas preste atenção numa coisa. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 616 da CLT, obviamente, não foram recepcionados. Não cabe mais a convocação compulsória pelo Ministério do Trabalho, parágrafo 1º, e tampouco o dissídio coletivo, nesse caso específico, parágrafo 2º. Mas cabe, pessoal, a ação civil pública com pedido liminar de que a empresa negocie coletivamente, tanto com base lá na Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, como pela própria Lei 8.078 de 90, ou seja, o CDC na sua parte processual coletiva. E, evidentemente, que negociar não é somente chegar lá e falar assim, apresenta a proposta, se quer, não quer. Não, tem que ter boa-fé, tem que agir com boa-fé na fase negocial. Aliás, nesse ponto, eu sugiro a vocês a leitura da nota técnica 7 da CONALES, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho, especificamente no item 4, que trata do procedimento e conteúdo em matéria de dispensa coletiva. A nota técnica 7 da CONALES é sobre dispensa coletiva, mas esse ponto ela fala da negociação coletiva e, no ponto 4, explica muito bem essa necessidade de boa-fé negocial. Por fim, professor Arilson, e para terminar, eu vou responder aqui uma pergunta que me foi encaminhada lá no Instagram, Sindicalismo e Trabalho, sobre esse tema. A questão posta foi o seguinte: se a negativa da negociação para firmar uma convenção coletiva de trabalho for do sindicato patronal, eu posso incluir as empresas no polo passivo por negativa à negociação? Pessoal, é claro que muitas das vezes a deliberação pela não negociação é do coletivo de empresas mesmo, a qual o sindicato patronal apenas representa. Algumas vezes você tem a liderança sindical patronal não querendo negociar, mas algumas outras vezes é o coletivo de empresas pressionando para que não haja negociação. Mas perceba o seguinte: no caso da negociação coletiva, você não tem como fazer o pedido de a empresa firme a convenção coletiva, claro, pois ela é assinada por sindicatos, como nós bem sabemos. Mas, por outro lado, nós temos lá o artigo 927 do Código Civil, artigo que diz que quem concorre para o ilícito é obrigado a reparar o dano solidariamente. Se você tiver elementos maiores a imputar à empresa e que fazem conduzir o resultado prático de recusa à negociação coletiva, ou seja, se você tiver elementos que ela concorre para o ilícito de forma autônoma, você pode analisar a estratégia de promover essa responsabilização colocando o polo passivo. Por exemplo, por um dano moral em benefício à coletividade representada, eventual prejuízo pela falta de negociação, enfim. Mas é uma estratégia que tem que ser ponderada e analisada com muita atenção, no caso concreto. Entendido? Devolvo a palavra a você, professor Arilson. Obrigado, professor Jefferson. Muito obrigado por seus esclarecimentos, pelo aprofundamento em um tema tão relevante e que traz muita luz para muitos profissionais que estão interessados nesse trabalho. E você? Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre direito coletivo do trabalho, as ações coletivas na Justiça do Trabalho e temas como financiamento, organização sindical, direito de greve e muito mais, é só seguir o nosso perfil no Instagram, Sindicalismo e Trabalho, ou visitar o nosso site, sindicalismoetrabalho.com.br, porque nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso.